Amém? Abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Eu quero compartilhar algo ao teu coração que o Senhor tem falado muito ao meu coração. E eu creio que o Senhor quer nos ensinar a confiar no seu caráter. A palavra do Senhor tem vindo a nós, tem ministrado o nosso coração e ela tem nos confrontado acerca da nossa identidade em Cristo. De percebermos que ser cristão não é apenas dizer que nós somos cristãos. Não é apenas a gente andar com uma carteirinha de membro de uma igreja, de uma denominação. Mas é a gente perceber que em Cristo Jesus nós recebemos uma nova identidade. E nós precisamos de fé para viver essa nova identidade. A fé não é para você viver a sua própria identidade natural. A fé é para você viver a identidade que Deus tem para você. Porque para Deus realizar aquilo que Ele deseja na nossa vida como igreja, nós precisamos ter fé. Às vezes Deus vai levar você a lugares que você nunca imaginou estar. Às vezes Deus vai colocar você em situações que você nunca quis estar. Mas a gente precisa de fé para saber que nós estamos vivendo no centro da vontade daquele que nos criou. E esse texto é um texto e uma palavra que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. E eu quero que você abra o teu coração para Ele. 1 Samuel 17, do 32 ao 58. Eu quero que você se coloque em pé, você que encontrou. Em nome de Jesus. Ô Jô, pega uma água para mim, por favor. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Fala assim: você é apenas um rapaz. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela sua juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a sua própria armadura e o capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com tudo aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Fala assim: tirou tudo aquilo. E em seguida pegou no seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando a pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na sua testa.
de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, e derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim, de Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? E Abner respondeu: juro por toda a vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias em suas mãos. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo de Belém. Amém? Pode se sentar. Essa é uma história que todos nós conhecemos. Uma história de um homem que ousou confiar no braço forte do Senhor. Que ousou viver a sua identidade em Cristo. Que ousou confiar que era do Senhor aquela guerra. Esse texto expõe duas identidades distintas. Eu quero dizer para você de antemão que você vai se encontrar em uma dessas duas identidades. A primeira identidade é a identidade de um homem que confia no seu próprio braço, Golias. Um homem que era experimentado em guerra, experiente na batalha. Um homem que, se nós estivéssemos no tempo de hoje, se fosse um UFC no tempo de hoje, e fosse lá dizer, olha, vai lutar Davi contra Golias, em quem você vai colocar suas fichas? Todos nós colocaríamos em Golias. Golias era um homem experimentado em batalha, um homem que possuía destreza na guerra. Era um homem que a sua fama se espalhava por todos os lugares, e o povo filisteu era temido pela capacidade desse homem de lutar qualquer batalha. Quando nós estudamos um pouco sobre Golias, ele possuía aproximadamente 3 metros de altura, um pouquinho maior do que eu. Mais ou menos, assim, só para você ter uma ideia. E Davi era um homem pequeno, simples e singelo. Essa é outra identidade. Um homem simples, despreparado. Davi não tinha capacidade de guerra. Davi diz aqui com todo o orgulho, com toda a consciência, que ele tinha matado um leão e um urso. Mas enfrentar Golias seria uma coisa totalmente diferente. Ele não sabe manusear a espada. Ele não tem destreza na batalha. Alguém improvável, Douglas. Alguém que jamais poderia ter vencido aquela guerra sem o braço forte do Senhor. Essa é a outra identidade. Seu currículo era limpo, sem condições nenhuma de se colocar naquele lugar por sua própria capacitação e de vencer aquela batalha. Fica claro que esse texto está colocando para nós aprendermos com essas duas realidades. Às vezes nós estamos aqui olhando assim, eu queria ser Davi. Eu quero dizer para você que você pode ser aquilo que Deus sonhou para você que você seja. Que você pode viver essa identidade. E eu quero dizer para você também que, como Davi, nós temos os nossos Golias. E os nossos Golias não cairão por terra se confiarmos na força do nosso próprio braço. Então, um apelo que nós temos a vocês hoje como igreja, a nós como igreja, a palavra do Senhor, vem para nós nessa manhã para dizer, nós precisamos tomar posse da identidade que o Senhor tem para a nossa vida no tempo presente. Quando nós olhamos o texto, nós percebemos que Davi entendeu a soberania de Deus. Fala assim, Davi entendeu a soberania de Deus.
Quando nós olhamos a identidade de Davi, as palavras de Davi, fica claro no texto que Davi não confiava em si próprio. Ele não confiava na sua própria capacidade, ele não confiava naquilo que os seus olhos expunham diante dele, aquela realidade aparentemente difícil de enfrentar. Que Davi confiou na soberania de Deus. A segunda coisa, nós entendemos que Davi entendia a lealdade pactual de Javé. Fala assim, Davi entendia a lealdade pactual. Davi sabia que Deus era leal a quem se comprometia e se pactuava com a sua aliança. Pessoas que viviam com intensidade a sua fé, pessoas que viviam com intensidade em obediência e submissão ao reino de Deus. Davi entendia essa realidade e Davi sabia que ele era assim. Davi sabia que na sua vida, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento pessoal com Deus, havia no seu coração um temor e que o Senhor haveria de honrar a sua fidelidade e amor ao Senhor. Davi entendia essa lealdade pactual, um Deus que fez um pacto com aquele povo e existia uma promessa que nenhum dos exércitos dos filisteus prevaleceriam contra o povo de Deus. Davi não se apegou na sua própria capacidade de enfrentar, na sua própria capacidade de lutar, mas Davi confiou na lealdade do Senhor e na fidelidade de Deus em todo o tempo. Deixa eu dizer algo para você, essa lealdade pactual está disponível a nós e o Senhor continua sendo fiel a homens e mulheres que se submetem, se colocam diante dele e diz, Senhor, nós nos submetemos à sua vontade, ao teu senhorio. O Senhor continua sendo fiel. Essa lealdade pactual está nos cercando nos dias de hoje, procurando homens e mulheres que se submetem à vontade do Senhor. E Davi entendia a imutabilidade de Deus. Deus não mudaria. Deus era leal, Deus era fiel, Deus tinha uma promessa para aquele povo e Davi se apegou àquela promessa e sabia que Deus não vai mudar porque eu mudei, Deus não vai mudar porque os tempos mudaram, Deus não vai mudar, queridos, porque a igreja está mudando, Deus não vai mudar porque vivemos em um tempo de tecnologia, Deus continua sendo imutável, Deus continua sendo soberano e Ele continua sentado num trono de glória hoje para todo sempre. Deus não vai mudar porque você quer que Ele mude. Deus não vai mudar porque a sua vida não está do jeito que você gostaria. Deus não vai mudar porque você tem servido a Ele com toda a intensidade. Deus é imutável. E Davi sabia disso. Agora esse texto ensina a nós algumas realidades. E eu quero que você aprenda comigo, conosco, através desse texto. É importante perceber a realidade da exposição que a fé provocou em Davi. A primeira coisa que nós aprendemos é que a fé expôs Davi a uma situação de altíssimo risco. Diga, a fé expôs Davi a uma situação de altíssimo risco. Agora diga isso para você mesmo, a minha fé vai me expor a situações de altíssimo risco. Nós temos visto que nos dias de hoje nós procuramos a fé para nos proteger, para nos poupar daquilo que é natural que a nossa fé nos leve. A nossa fé vai nos levar para caminhos aonde nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Se nós perguntarmos para Davi, será que realmente nos seus sonhos ele sonhou um dia estar diante de um Golias como aquele? Não, ele estava exposto. A fé e a confiança no Senhor expuseram Davi a uma situação de altíssimo risco. Ali Davi, é lindo a gente olhar para a história e perceber que a história no final terminou tudo bem. Mas se coloca no lugar do Davi antes de enfrentar o Golias. Eu ia dar um beijo na Tati. Eu ia dar um beijo nas crianças e falar assim, amor, eu estou indo, provavelmente eu não volto. Porque é isso que a fé fez com Davi, colocou ele numa zona de perigo.
E a pergunta que nós precisamos fazer é: a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus tem nos colocado em lugares onde nós não gostaríamos de estar? Tem nos conduzido a lugares onde a gente nunca sonhou estar? Tem nos exposto ao risco de se relacionar com as pessoas? É esse lugar que a nossa fé tem nos levado, ou nós temos buscado na fé um lugar de proteção? Porque esse não é o lugar que Deus tem para a sua vida. A fé não protege você dentro de uma bolha, dentro de um aquário, como aqueles peixinhos que você coloca dentro do aquário, você olha lá, ele está blindado, protegido, ele está seguro, não tem predador, ele está sozinho lá. É o Nemo nadando dentro do aquário. E às vezes nós pensamos que a nossa fé vai colocar a gente, Ju, num lugar assim. Num lugar onde nós estamos fechados dentro de uma realidade única e egoísta nossa. O nosso mundo está perfeito, porque o nosso pai manda o maná, nós vamos lá cuidar dos peixinhos, joga uma comidinha, o peixinho come a comidinha. Quando suja a aguinha, o nosso pai vai lá e limpa a aguinha. Parece que nós estamos vivendo anestesiados diante da realidade que a Bíblia nos expõe, que a fé vai nos colocar em lugares perigosos. A fé vai te levar ao enfrentamento, a fé vai te expor a situações que você não gostaria de estar, mas nesse lugar, se você confiar na soberania, no caráter de Deus, se você confiar na fidelidade de Deus, o Senhor vai te ensinar a vencer essas circunstâncias. Talvez você está passando um momento difícil na sua vida, na sua fé, no seu ministério. Talvez Deus prometeu grandes coisas na sua vida e você olha para você e fala assim: Senhor, mas eu não sou capaz. E que bom que você já sabe disso, você não é capaz mesmo. Mas a fé não vai te deixar num lugar que, por causa do seu medo, por causa do seu sentimento de incapacidade, em um lugar seguro. A fé vai te expor a lugares aonde você precisa estar ali, porque é ali, nesse lugar de dependência do Senhor, de confiança no Senhor, que o caráter de Deus vai se manifestar na sua vida. Se Davi não tivesse entrado naquele campo de batalha, jamais ele teria conhecido Deus como ele conheceu naquele lugar. O campo de batalha nos revela quem Deus é. As situações de adversidade da sua vida revelam quem Deus é na sua vida. As situações de conflito, Júnior, revelam quem Deus é na nossa história. As situações difíceis, os nossos traumas, os nossos medos, a nossa vida, a nossa história, revela quem Cristo é na nossa história. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que a fé tirou as armaduras de Davi. Fala assim: a fé vai tirar as minhas armaduras. Às vezes a gente está aqui achando que quando nós estamos aqui é que nem aqueles... Assistia Cavaleiros do Zodíaco, quando ele fazia o poder lá, vinham as armaduras e começava a encaixar neles, né? Às vezes a gente está achando que a gente está aqui, enquanto a gente está aqui, a gente está recebendo de Deus armaduras para lutar as nossas guerras. Deixa eu dizer uma coisa: a fé, ela não é para te colocar, não é para colocar em você proteção, mas é para expor a sua nudez. Quando Davi coloca as armaduras, é interessante a gente olhar o texto. E queridos, deixa eu dizer algo para você: a armadura aqui não é ruim, é ruim. É ruim a proteção? Fala a verdade. Se o Biel fosse lutar, eu ia falar: meu filho, põe uma armadura, vai, pelo menos, assim, a sua chance é pequena, mas com a armadura, aumenta assim, 1%. Proteção. Davi estava ali e as pessoas, na maior boa intenção, estão oferecendo a Davi proteção, segurança. Estão oferecendo para Davi mais uma opção para que as suas chances dêem uma aumentadinha. Mas é interessante que a armadura, a vestimenta de Saul não servem Davi. Ele não consegue andar com aquilo, ele não consegue viver com aquilo. E ele fala: olha, pode tirar tudo isso aqui, porque eu não sei andar com isso aqui, eu não sei lutar com isso aqui, eu não vou conseguir. Essa armadura, ela não vai me ajudar, ela vai me matar.
E queridos, quando nós falamos de armadura, nós precisamos olhar para a nossa vida, porque tem gente achando que a nossa fé e que a nossa vida, e tem gente que está colocando tantas armaduras de proteção na sua vida, no seu futuro, na sua história, na sua vida financeira, que você não consegue perceber a nudez que o Senhor quer trazer sobre você para que Ele seja glorificado. Qual a armadura que você tem usado? Pastor, eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Amém, queridos. Deseje isso, busque isso, mas não use isso como uma armadura de proteção que vai te atrapalhar de viver as promessas de Deus, os propósitos de Deus. Pastor, eu quero uma armadura, eu quero sonhar, eu quero, pastor, ir para a faculdade, eu quero ter uma vida assim, assim, assado. Legal, irmão, é muito bom, isso não é ruim, mas entenda que nos propósitos de Deus, essa armadura não vai servir, e o que importa é que você viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você pode ser um médico se assim o Senhor quiser, porque o Senhor vai te usar naquele lugar. Você pode ser um engenheiro se assim o Senhor quiser, porque o Senhor vai te usar naquele lugar, mas não use essa armadura para proteger a sua vida, a sua família, porque não é isso que te protege. Não é isso que te guarda, Cauã. Não é viver aquilo que você acha que é o melhor para o seu futuro. É confiar na soberania de Deus. É se despir. Nós como igreja precisamos chegar nesse lugar nus, um olhar no olho do outro nu e dizer, olha meu irmão, eu sou assim, a minha vida é assim, não tem mais proteção, nós vamos nos relacionar, nós vamos nos ferir, nós vamos errar, mas aqui estamos nós, nu, porque é assim que o Senhor deseja que a gente viva. Quantas armaduras de proteção nós temos usado nos relacionamentos? Pessoas que foram feridas na história da sua vida, na história religiosa, na sua vivência religiosa, por líderes cristãos. Pessoas que foram machucadas e isso fez com que ela colocasse na vida dela armaduras de proteção. E agora eu não me relaciono mais, porque esse relacionamento agora, eu estou protegido, porque eu coloquei uma armadura que não vai deixar ninguém mais chegar no meu coração. Queridos, abre mão dessa armadura. Não é esse lugar que o Senhor tem para você. O Senhor quer tirar de você toda a armadura, tudo aquilo que te protege, tudo aquilo que te coloca num lugar que você acha que você está protegido. A armadura aqui pode representar muitas coisas, seus sonhos, seus projetos, sua conta bancária. O seu ministério pode ser a sua armadura. O futuro dos seus filhos, o seu futuro. A fé de Davi expôs ele e não poupou dos enfrentamentos. A última coisa que nós aprendemos com esse texto é que a fé de Davi expôs ele a situações conflituosas. Fala assim, a fé de Davi expôs ele as situações conflituosas. Nós somos uma geração que a gente foge de conflito, né? E é interessante que eu sempre fugi de conflito. Mas eu percebi que na minha vocação pastoral não tem como fugir de conflito. Já começou quando eu casei com a Tati. Com os nossos filhos. Na nossa relação como igreja. Os conflitos são eminentes, é natural na nossa relação conflituar. Esses conflitos, queridos, não são para nos afastar, não são para nos dividir, mas esses conflitos são para expor quem nós somos em Cristo. Porque na hora do conflito nós precisamos rasgar as nossas vestes em humilhação, Maurício, e dizer assim, sei o que Cristo agora de fato vive em mim. De poder chegar no seu cônjuge e falar assim, me perdoa, porque eu estou errado. Mesmo sabendo que você está certo. Situações conflituosas. A nossa fé vai nos expor a situações conflituosas. A fé de Davi mostrou e colocou ele em situações conflituosas. Isso também aconteceu com Paulo, com Jesus, com Moisés e com os discípulos.
Vamos olhar para a história do Evangelho, para a história dos grandes homens que nós amamos, que nós dizemos com a nossa boca, que são homens de Deus. Eu adoro o apóstolo Paulo, acho ele um cara que teve uma consciência cristã muito bem estabelecida e muito bem formada. Mas olha a vida de Paulo, uma vida conflituosa. Vai olhar lá o que o apóstolo Paulo passou, aonde a fé de Paulo colocou ele viver. Situações tão conflituosas, embaraçantes, difíceis, que a gente nunca sonhou estar, que talvez ele nunca sonhou e nunca imaginou estar, a ponto de levar ele ao martírio. A fé de Paulo colocou ele para ser um homem martirizado. Vamos olhar os homens de Deus na história, Moisés, Abraão, Davi. Vamos olhar todos os homens de Deus, inspiração para nós, nossos pais na fé. Todos eles viveram conflitos gigantescos por causa da sua fé. Foram expostos a situações embaraçantes e conflituosas que a gente não gostaria de estar. E vamos olhar para o próprio Jesus. A fé de Jesus colocou ele no Calvário. A fé de Jesus pregou ele no madeiro. A fé de Jesus, a identidade de Jesus, colocou ele para cumprir a sua vida, a vontade do seu Pai, se colocando num lugar, se oferecendo como um sacrifício vivo por nós. Jesus não teve refresco. Jesus não teve aquele tempo e aquela vida que nós sonhamos e almejamos na nossa falsa espiritualidade e na nossa falsa fé. Uma vida na sombra, na água fresca, com tudo debaixo do nosso controle, debaixo da nossa capacidade. Jesus não teve isso. Jesus viveu sendo açoitado, perseguido, cuspido. Jesus viveu uma vida sendo menosprezado, ridicularizado. Jesus viveu sendo perseguido. A fé de Jesus só colocou ele em lugares conflituosos, a ponto de no final ele ser pendurado numa cruz, por causa da sua identidade. E a pergunta que eu quero fazer para você é: aonde a sua fé tem te levado? Porque eu quero dizer para você, como um profeta do Senhor, se você está vivendo tranquilo, tem alguma coisa errada. A sua fé vai te colocar num lugar onde você não gostaria de estar. E é por isso que nós precisamos olhar: Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E essa vida que agora eu vivo pela fé. Pela fé no quê? Nas coisas que nos protegem? Não, na fé naquele que nos expõe, para que Ele se revele através de nós. Fé no Senhor Jesus, que nos colocou nessa geração, para que a nossa nudez, a nossa fraqueza, a nossa pequenez possa exalar um Cristo que é vivo na nossa realidade. Para de achar, meu irmão, que testemunho é dizer que o Senhor fez uma coisa boa na sua vida. Testemunho não é dizer que o Senhor fez uma coisa boa na sua vida. Testemunho é dizer: olha, eu carrego no meu corpo as marcas da minha fé, mas ainda assim o meu coração está rendido ao Senhor e Ele vai se revelar através da minha vida. Testemunho não é bênção, não é contar boas histórias. Que nem o Biel disse outro dia: eu não tenho a parte feliz dessa história, desse testemunho. Mas testemunhar é isso, queridos. É a gente nos colocar num lugar como testemunhas vivas e dizer: olha, Senhor, eu carrego no meu corpo a dor dessa identidade que o Senhor me deu, mas eu vivo ela com intensidade, porque essa é a sua vontade. Ponto final. Você quer viver em paz? Sim ou não? Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de dor. Você quer viver feliz? Felicidade não é ausência de sofrimento. Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não? Entenda que o Senhor quer hoje que você fique nu. Protegido como nós estamos, Maurício, a gente não vai viver a vontade de Deus. Enquanto a minha fé não colocar eu exposto diante de você, e você olhar para a minha realidade e dizer assim: hoje eu vejo o Cristo que habita em você, pastor. A nossa relação é superficial.
Se coloque em pé.